Eu sempre gostei daqueles filmes de ficção científica onde os cientistas desenvolviam fórmulas que ao final do filme eram responsáveis por salvar todo o planeta. Talvez por isso eu tenha começado a trabalhar com pesquisa desde o primeiro ano de graduação. E ao longo desse tempo eu reparei que existe uma distância muito grande entre a pesquisa que é realizada de base nas universidades e a pesquisa aplicada voltada à resolução de problemas reais da indústria. E eu sempre me perguntei o porquê dessa distância e mais, o que eu poderia fazer para aproximar esses dois setores. E foi aí que eu conheci o doutorado acadêmico industrial, onde eu poderia desenvolver a minha tese de doutorado na universidade, em colaboração com a indústria e resolvendo um problema que eles tivessem. E aí eu comecei a trabalhar em parceria com uma indústria automobilística. Então, na minha tese de doutorado, eu estudo em que tipo de aplicações o polipropileno reciclado ele pode ser utilizado, aplicações automotivas. E o polipropileno ele é o tipo de plástico mais consumido aqui no país. E quando ele chega ao final do seu ciclo de vida, ele pode ter 3 destinos. Ele pode ser incinerado, ou seja, queimado para geração de energia. Ele pode ser descartado ou em aterros, ou incorretamente no meio ambiente, ou ele pode ser reciclado. A reciclagem consiste no reprocessamento desse material para que ele possa ser reutilizado como matéria-prima para outros produtos. E ela possui uma série de vantagens, vantagens ambientais, sociais e econômicas. Dentre as vantagens ambientais, pode-se citar, por exemplo, a menor emissão de gases de estufa, que são responsáveis por intensificar o aquecimento global e que também causam problemas respiratórios. Além disso, a gente também tem a redistribuição dos resíduos que seriam descartados talvez incorretamente no meio ambiente, eles são destinados a aplicações com maior valor agregado. Dentre as vantagens sociais, pode-se citar a geração de milhares de empregos anualmente aqui no país, relacionados diretamente à reciclagem de plásticos. E, dentre as vantagens econômicas, nós temos a economia em termos de matéria-prima, quando a gente considera que o preço do plástico reciclado é significativamente inferior ao preço do material virgem. E isso é extremamente interessante, por exemplo, para a indústria automotiva. Bem, quando esse material ele é reciclado, ele passa por uma série de processos degradativos que fazem com que as suas propriedades sejam inferiores a quando a gente compara as propriedades do material virgem. E por isso, muitas vezes ele é utilizado em aplicações de baixo valor agregado, como por exemplo em carpetes automotivos. Então, um dos objetivos do meu trabalho é estudar aplicações não convencionais, mas que possuam um maior valor agregado. E além disso, eu busco também entender quais são as limitações de utilização desse material nos automóveis. Talvez o meu projeto de pesquisa ele não seja capaz de salvar o planeta como aqueles cientistas fizeram nos filmes de ficção, mas eu acredito que eu posso dar a minha contribuição acadêmica para a universidade, econômica para as indústrias e, talvez mais importante do que isso, a minha contribuição para a preservação ambiental e também para a sociedade. Muito obrigada!